Mas vamos lá, abrindo nossas Bíblias em Efésios capítulo 1, um texto velho conhecido nosso. A gente tem tendência a desprezar o que é velho. Então, cuidado para não desprezar os velhos e bons textos da palavra de Deus. Nós encontramos sabedoria na palavra de Deus, necessária para nós, naqueles textos mais repetidos, mais estudados, mais batidos. Justamente eles são muito mencionados porque eles trazem verdades que são essenciais para as nossas vidas. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, importante e necessária para nós. Amém? Porém, é inegável que algumas partes dela trazem ensinamentos que são mais essenciais para nós do que outros. E aqui, de fato, nós temos um trecho em Efésios 1 que, vamos dizer assim, nós poderíamos escalar todos os irmãos aqui para pregar no mesmo dia, no mesmo texto, cada um traria certamente uma boa mensagem, tirando alguma porção desse escrito, desse trecho. Hoje nós vamos meditar nele sob a perspectiva da nossa condição em Cristo, aquela condição que nós ganhamos, que nós adquirimos, que nós temos em Cristo. E especialmente, irmãos, enxergando, olhando o motivo do que Cristo fez por nós, ou do que Deus fez por nós em Cristo. Nós vamos ler o texto do versículo 3 até 14. Nós lemos assim que: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Até aqui nós vamos ler, vamos usar esses versículos hoje, tá bom? Oremos mais uma vez. Pai, te agradecemos pela tua palavra, por essa porção que podemos ler hoje. Pedimos que teu Espírito assim haja em nós, fazendo com que esse texto faça sentido para
nossas almas, possa ser aplicado à vida de cada um conforme o teu propósito, Senhor. Que teu Espírito possa estar agindo em nós, nos usando aqui na explanação da tua palavra para falarmos somente o que é a tua vontade, Senhor, e que assim, conforme o teu querer, o Espírito possa estar operando no coração, na vida de cada ouvinte, de cada um de nós, na verdade, Senhor, conforme a tua vontade para o nossa orientação, e assim em benefício para a nossa alma e para a glória do teu santo nome e do teu Filho Jesus, pelo qual nós oramos agora. Amém. Irmãos, então nós temos uma condição nova, diferente, adquirida em Cristo. Tudo que Deus fez e faz é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem, mas também a Bíblia afirma que todas as coisas que ele faz são para a sua glória. E é justo que seja assim. Que Deus seja glorificado sempre. E a nossa salvação é assim também. Deus opera em nosso benefício, ou seja, ele nos livra da condenação. Isso é um tremendo benefício para nós, não é verdade? Acompanhando a isso, a sua graça é estendida a mais coisas, além simplesmente do perdão dos nossos pecados, da nossa justificação. Mas Deus acrescenta bênçãos. Como nós vemos aqui nesse texto, nós somos abençoados. Mas também o que Jesus operou e opera nos homens é sempre para a glória do Pai. Então, quando nós dizemos que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, nós temos que enxergar essas duas coisas. A nossa gratidão pelo bem, pela benignidade que Deus exerceu sobre nós. E assim sermos gratos a Ele. E também enxergarmos sobre o quanto é importante que a nossa nova vida reflita essa glorificação devida a Deus. Esse é um aspecto que tem sido esquecido muitas vezes pelos crentes. A necessidade de glorificar a Deus como seu Deus, de glorificar ao Senhor como seu Senhor. O apóstolo Paulo começa esse trecho da carta, logo depois dos primeiros versículos, que são a saudação inicial, bendizendo a Deus. Justamente porque ele passa a descrever essa situação. Paulo era profundamente grato a Deus pelo que Deus tinha feito na vida dele através de Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Notem, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos abençoados espiritualmente. Aquele que está em Cristo, ele tem que enxergar o quanto ele é abençoado. Irmão, irmã, você é abençoado, abençoada. Deus nos abençoou em Cristo. Ele nos cobriu das suas bênçãos de toda forma. E muitas vezes nós estamos mais prontos a murmurar ou negligenciar Deus, ou outras atitudes que talvez neguem essa mesma condição. No versículo 4,
nós lemos também que também, ou como também, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui nós enxergamos a bondade, a benignidade de Deus definida nesse termo beneplácito, que parte da vontade de Deus em exercer o seu bem em nosso favor. É uma determinação de Deus que ele tem em nos favorecer, em nos abençoar. E Paulo afirma aqui, inspirado por Deus, que ele fez isso antes da fundação do mundo. Na eternidade passada, antes mesmo que nós existíssemos. Mas aqui então nós enxergamos que essa nossa condição, que nos faz ser abençoados por Deus, nos faz também ser herdeiros, como diz o versículo 5. Uma vez que ele nos predestinou para filhos de adoção, ele nos faz assim herdeiros, e isso é afirmado em outras partes das Escrituras, co-herdeiros de Cristo. Então isso faz ver que a nossa bênção, né? Nós somos abençoados assim por Deus de maneiras que transcendem tudo aquilo que a gente possa ter da parte de Deus aqui nessa vida. Muito além daquilo que nós podemos desfrutar nos nossos dias aqui, nessa carne, é aquilo que é reservado para nós como filhos de Deus. Nós vivemos aqui como filhos de Deus já. Você já é um filho de Deus. Uma vez que estamos em Cristo, fomos feitos nele filhos de Deus. E assim, filhos, aguardamos a herança, o seu reino. Nós vamos herdar o seu reino juntamente com ele, com Cristo. Mas, irmãos, nós temos aqui nesses 2 versículos também uma questão muito importante. Uma outra questão muito importante, mas um pouco daquilo que um pouco diferente daquilo que nós já temos falado anteriormente. Porque ele diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, tudo aquilo que Deus preparou para nós já foi antes da fundação do mundo. Alguns irmãos de tendência mais arminiana vão afirmar, olha, eu tenho livre-arbítrio e eu aceitei Jesus, eu escolhi crer em Cristo. Ok, vou respeitar a sua posição. Mas existe um questionamento daquele que crê, olha, eu escolhi, isso não é uma obra meritória minha, mas Deus me deu o livre-arbítrio e eu escolhi crer em Cristo. Ok, mas o grande problema é que nós temos muitos irmãos, verdadeiramente, nessas condições, que não estão fazendo valer essa decisão deles, então, essa escolha. Por quê? Se você escolheu servir a Cristo, se você escolheu Cristo, suas atitudes para com Ele, para com Deus, devem refletir isso. Concordam? Ok, falei dos irmãos de tendência arminiana, mas vamos falar dos irmãos de tendência calvinista, usando os termos teológicos, né? Olha, aqui está dizendo que Deus nos elegeu. Então nós fomos eleitos por Deus, pela soberana vontade de Deus. Amém. Eu creio assim. Porém,
também temos um problema aqui. Porque muitos que creem na eleição, que Deus soberanamente escolheu salvar alguns, e que Ele está entre esses, também não estão vivendo como eleitos de Deus. Afinal, se Deus elegeu alguém, escolheu alguém, foi para a sua glória. Amém? E se alguém escolheu Cristo, ele escolheu Cristo para glorificar a Deus também. Por que eu digo isso, irmãos? Porque, independentemente da posição teológica, soteriológica que alguém tenha a respeito desse texto, o fato é que esse versículo ele é explícito em dizer que a eleição de Deus, seja ela baseada na presciência de Deus, porque Deus sabia que eu ia crer, ou seja, pela soberana vontade de Deus, porque Deus determinou que seria assim desde o começo, tanto faz. O problema, tá? Tanto faz, eu digo assim, é a opção de cada um, o entendimento de cada um, mas o que acontece aqui é que tanto um quanto o outro precisa enxergar que isso ocorreu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, se alguém diz que ele escolheu aceitar Jesus, mas ele não busca uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, ele está renegando essa escolha dele. Não é verdade? Da mesma forma que se alguém diz, Deus me elegeu, Deus me escolheu, mas ele não vive de forma santa, não busca igualmente viver em santidade e irrepreensível diante de Deus em amor, também está renegando a doutrina da eleição. Porque, note, o versículo está dizendo que nós fomos eleitos para isso. Eleitos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para quê? Ou seja, quando você tem um para quê, está justificando a primeira parte da frase. É o propósito disso. Fomos eleitos desde a fundação, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa parte aqui que não pode ser esquecida. Essa parte não pode ser negligenciada. É muito gostoso, muito prazeroso para a gente pensar que nós fomos salvos, que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Que maravilha! É muito bom pensar que agora eu sou feito um filho de Deus, herdeiro do reino, herdar a vida eterna. Eu vou herdar com Cristo, eu vou estar com Ele na eternidade. Amém? É tudo maravilhoso isso. Mas igualmente tem que ser maravilhoso ao crente pensar, Cristo morreu por mim para que eu tenha uma nova vida de santidade, que eu busque irrepreensibilidade diante de Deus. A nossa vida não pode ser negligente com relação a essas coisas. Nós devemos notar que, na sequência, versículos 4 e 5, onde ele diz, ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis, e também ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele diz que isso tudo ocorre para louvor da glória de sua graça, pela qual, pela graça, ele nos fez agradáveis a si, no amado, ou seja, em Jesus. Em Jesus nós somos feitos agradáveis a Deus.
pelo ato expiatório de Jesus na cruz, nós somos feitos agradáveis a Deus. Antes da nossa conversão, nós cheiramos mal, porque nós cheiramos pecado. Em Cristo, nós somos lavados. Amém? Nós somos purificados pela santa palavra do Evangelho. Como pode alguém que escolheu seguir a Cristo, ou alguém que foi eleito por Deus, não desejar intensamente e buscar uma vida de santidade e de irrepreensibilidade, de ser feito realmente agradável a Deus? O crente que retorna ao pecado, ele não é agradável a Deus. Ele não age de maneira agradável. Nós podemos lembrar do fato de que Jesus morreu por todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Sim. Mas o nosso pecado, de uma certa forma, vou procurar ser claro, tá? Embora esses pecados cometidos durante a nossa nova vida, eles não façam nós perdermos aquilo que nós adquirimos em Cristo, a salvação, mas a palavra de Deus é clara que os nossos pecados, nossa rebelião, ela entristece o Espírito Santo, que é Deus. Esses pecados, de uma certa forma, eles se tornam mais graves, mesmo não gerando a perda da salvação, eles se tornam mais graves por quê? Porque quando eu era um cego, ignorante, eu não era filho, eu era um bastardo, era natural que eu vivesse daquela maneira, no pecado. Mas agora que eu sou feito, adotado como filho de Deus, não é natural que eu viva como um filho do diabo. Hã? É antinatural, é ofensivo a Deus. Nesses termos é mais grave, porque hoje nós temos conhecimento. Nós somos abençoados por Deus, e uma das coisas em que nós somos abençoados por Deus é com discernimento que Ele dá. Lembra que a Bíblia fala? Nós que temos o Espírito, nós somos capazes de discernir as coisas espiritualmente. Isso é uma bênção, uma grande bênção, que o homem natural não pode ter. Agora, se eu tenho discernimento espiritual para compreender o que é e o que não é a vontade de Deus, como posso continuar vivendo de uma maneira diferente que não seja essa, que busca agradar a Deus em tudo? Santidade e irrepreensibilidade. No capítulo 5 dessa carta aos Efésios, nós temos outros velhos amiguinhos aqui. Nós usamos muito esses versículos para falar sobre a necessária conduta dos maridos para com as suas esposas. No versículo 25, ele diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, vamos nos ater aqui ao que ele diz a respeito de Cristo com relação à igreja, que são as pessoas. Aqui ele fala de igreja de uma maneira genérica.
Não é a Igreja Universal Invisível, ele fala da igreja como instituição. Aquela que é composta por igrejas locais. Mas notem, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Leiam aí em voz alta para mim, vai? Versículo 26. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando tem um para quê, é a explicação, é a razão daquilo que foi dito antes. Então, aqui nós lemos, Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Para... Amém? Percebe? O propósito de Cristo de morrer por aqueles que vão compor a igreja, o seu rebanho, ele diz aqui, foi para santificar, purificando-a, nos purificando com a lavagem da água pela palavra, pelo evangelho, pela palavra de Deus pregada, a palavra que nós temos aqui dada por Deus, que revelam Jesus Cristo. E o versículo 27 ainda acrescenta, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas, olha, aparecem os mesmos termos que ele usou lá no começo da carta, onde nós estamos lendo. Santa e irrepreensível. Jesus morreu pela sua igreja para isso, para ter um povo feito. Santo e irrepreensível. Amém. Vamos ficar com essas verdades. A nossa condição em Cristo implica nisso. Cristo morreu para que eu viva de maneira santa e irrepreensível. Que eu esteja diante dele assim. Para quê? Versículo 6, voltando lá para o nosso texto. Para louvor da glória da sua graça. A graça de Deus é que é exaltada nisso. Nós não vivemos santa e irrepreensivelmente porque nós somos bons, mas porque a graça de Deus nos fez assim. Amém? A graça de Deus nos leva a isso. Mais uma vez eu digo, a questão é se nós realmente aplicamos isso à nossa vida. Deus me elegeu para que eu seja santo e irrepreensível. Jesus morreu para que eu seja santo e irrepreensível. Eu e meus irmãos. Isso é uma das coisas que preocupam um pastor zeloso, que teme a Deus. Isso se aplica a todos os pastores que assim agem, que foram colocados ali por Deus. Porque ele tem a preocupação de que ele esteja nessa condição e de que seus irmãos também. Mas esse pensamento não deve ser exclusivo do pastor, né? Esse deve ser o pensamento de cada um de nós. Então isso implica em nós orarmos uns pelos outros, ajudarmos uns aos outros, corrigirmos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai chegando aquele dia. Hebreus 10, né? Não nos ausentando, não ficando distantes da casa de Deus, da igreja, ficando distantes uns dos outros, mas a gente buscando estar próximo para se ajudar. No nosso fortalecimento e para zelar pela pureza e santidade da igreja que é necessário. Afinal, nós cremos que Cristo morreu para isso e nós queremos que ao final Deus possa se agradar
da nossa vida, desse rebanho, dessa igreja, e dizer: esses meus filhos buscaram viver em santidade, eles buscaram viver irrepreensivelmente. Eles escolheram as minhas bênçãos. Eles são feitos dignos de herdarem o meu reino, de estarem comigo na eternidade. E eles me agradam. O seu coração, o seu desejo é de fazer a minha vontade. Eles são gratos pelo que eu fiz a eles. O versículo 7 diz que em Cristo nós temos a redenção. Esse quem aqui é Cristo. Nós temos a redenção pelo sangue dele. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Tudo aquilo que nós fizemos e que ainda fazemos, por mais grave que seja, como eu disse agora, de certa forma, os pecados que nós cometemos ao longo da nossa nova vida são mais graves do que aqueles que nós cometemos antes, porque hoje nós temos compreensão daquilo que agrada ou não a Deus, mas ainda assim Cristo ousou morrer por todos eles. A menos que sejamos aquela porca lavada que volta à espojadora, né? A Escritura usa dessa figura de uma maneira bem categórica, bem clara para nós. O cão que volta ao próprio vômito, ele vai comer de novo aquelas mesmas coisas. Que nojento, né? Aquilo que ele mesmo rejeitou, ele vai voltar agora para aquilo. A porca lavada, ela foi banhada, está limpinha, mas ela não deixou de ser uma porca. Ela não foi transformada. Ela só tomou um banho. Assim, tem muita gente que o batismo é isso, né? Ele foi batizado, ele só tomou um banho. Mas ele continua sendo aquilo que ele era antes. Mas não, aqui nós estamos falando de alguém que foi verdadeiramente redimido pelo sangue de Cristo, remido das suas ofensas, ou seja, inocentado das suas ofensas, segundo as riquezas da graça de Deus. Versículo 8, que essas riquezas da sua graça, né, a graça que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, ou seja, nos fazendo conhecer a sua vontade, nos fazendo conhecer o Evangelho, conhecer a vontade de Deus, a justiça, o plano maravilhoso dele para nós, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo. Deus mesmo decidiu isso. Deus mesmo se determinou a fazer isso, sem haver necessidade de ninguém mais, porque, como diz o versículo 11, nós fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua própria vontade. Ele não precisou conversar com ninguém, trocar ideia com ninguém, nem com Adão, nem com Moisés, nem com Davi. Olha, o que vocês acham que deve fazer? Com Abraão? Não, isso ele já tinha decidido lá atrás, antes da fundação do mundo. E ele decidiu por conta própria. Deus se determinou fazer assim. Que obra grandiosa aquela que Deus faz. Tudo que Deus faz é grande, é maravilhoso. Às vezes a gente olha para as coisas grandes fisicamente que nós vemos, o universo.
os planetas, o mar, a gente olha aquela coisa que parece que não tem fim. E nós pensamos, Deus criou essas coisas, como Ele é grande. Amém que nós pensemos assim. Mas tem coisas que às vezes nós não nos damos conta. E que eu vou dizer, são maiores do que essas. Maiores do que essas coisas. É como Jesus ilustrou uma vez, curando um homem. Ele fez duas coisas por aquele homem. Ele curou, ele era paralítico. E Jesus fez o que mais por ele? Perdoou seus pecados, né? Falou, vai, você está perdoado. Talvez alguns achassem que o grande milagre era fazer alguém que era impossibilitado de andar, de fazer ele andar. Como assim ele curou, né? Cego de nascença, fez ele enxergar. Mas a maior coisa que ocorreu em cada uma dessas ocasiões é que ele perdoou os pecados deles. O poder dele de perdoar pecados, de transformar uma vida, de mudar o curso de uma alma que estaria eternamente condenada. E essa alma estar agora eternamente salva. Isso é maior do que o mar, é maior do que as estrelas. O propósito dele é de agir na nossa vida. Jesus operou em nós essa redenção, ou por nós, essa redenção, essa remissão dos pecados. E nós vamos para o versículo 12, quando ele diz, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiramente esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selados, lacrados, assegurados pelo Espírito Santo de Deus, salvo eternamente, totalmente assegurado. Mas notem que o versículo 12 diz que nós somos salvos com o propósito de sermos para louvor da glória de Deus. Como é que nós glorificamos a Deus? É pela nossa bela voz, cantando hinos? Se a nossa boca proferir sons agradáveis, palavras maravilhosas, mas o nosso coração diz outra coisa, o que é que nós temos aí? Hipocrisia. Jesus acusou, fez lembrar, não me lembro qual foi o profeta, se foi Isaías, o que o profeta tinha dito. Esse povo fala, né? Ele me louva, ele me agrada pela sua boca, mas seu coração está longe de mim. Sabe? Então, o que glorifica a Deus não é o nosso canto. Nosso canto vai glorificar a Deus se o nosso coração estiver falando, se o nosso íntimo, se a nossa alma está realmente visando glorificar a Deus. Mas nós glorificamos a Deus com tudo aquilo que nós buscamos fazer para seu louvor, para lhe agradar.
eu quero fazer a vontade de Deus. A minha vontade na carne pode até ser outra. Irmãos, nós não podemos negar. Eu acho que vocês não são diferentes de mim. Eu tenho vontade de pecar. Você não tem? Se eu ouvir o meu coração, se eu der vazão à minha carne, eu vou pecar, eu vou ofender a Deus. Eu não estou dizendo que sempre eu quero pecar, né? Mas muitas vezes nós queremos pecar. Mas quando nós pensamos e falamos, eu não posso fazer isso, porque eu vou ofender o meu Deus. Eu estou com vontade de fazer isso, mas eu sei que Deus quer que eu faça de maneira diferente, ou que eu não faça isso, faça outra coisa. E eu vou lá e me submeto à vontade de Deus. Isso, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo isso em louvor da glória de Deus. Ele é digno de que eu e você vivamos para agradar a Ele todo o tempo, todo dia. É isso que Ele quer. Ele é digno e Cristo morreu por nós para isso. Paulo escreveu com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Ele fala daqueles primeiros convertidos, mas ele fala, mas também vocês, versículo 13, em quem também, nesse Cristo, em que também vocês estão agora, depois que ouviram a palavra da verdade, depois que ouviram o evangelho da salvação de vocês. E uma vez que vocês creram nele, também vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse versículo aqui, irmãos, tem uma coisa particular para mim. Quando eu me converti, eu peguei uma Bíblia velha que tinha sido do meu pai, que não era convertido, então ela estava jogada de escanteio, não era usada, então eu passei a usar, mas ela era uma Bíblia bem velhinha já. Minha mãe tinha usado, ela tinha outra agora. E aí minhas irmãs resolveram me presentear com uma Bíblia novinha. Não era tão fácil como hoje a gente ter uma Bíblia, né? Ainda mais eu que ainda não trabalhava, não tinha dinheiro para comprar uma. E elas me deram uma Bíblia novinha, cheirando novo. E eu estava naquela empolgação, né, do crente novo. E eu cheguei na igreja com a minha Bíblia novinha. E tinha um irmão lá que falou, que bênção, você está com... Eu não lembro bem as palavras que ele usou, mas que você está com uma Bíblia nova. Tal. E pegou a minha Bíblia. Não sei se vocês tinham, sabe, tem uma coisa que a gente tinha na escola, quando alguém chegava com um tênis novo. Vocês passaram por isso? Né? Alguém chega com um calçado novo, todo mundo vai pisar nele, né? Então, mais ou menos eu senti que esse irmão fez isso comigo. Ele pegou minha Bíblia novinha e rabiscou. Bom, depois eu mudei de opinião, entendi que algumas anotações são importantes. Mas ele rabiscou anotando esse versículo. Ele separou ele para minha meditação. No princípio eu não gostei do que ele fez, não, mas depois para mim foi bom. E notem que esse versículo ficou marcado para mim, tanto que eu lembro disso até hoje, né?
Uma vez que cremos, nós somos abençoados por Deus com uma salvação eterna, selados com o seu Espírito Santo, né? Selados pelo Espírito Santo na salvação. E Ele é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança. E mais uma vez, Paulo menciona aqui que isso também é para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de Deus. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e a gente pensar hoje. Nós não pensarmos só naquelas coisas que nós somos abençoados materialmente, mas com as bênçãos espirituais, o discernimento, a paz de Deus, o conforto que vem dele. Mas essa condição que ele nos deu também para viver para a glória dele. Nosso maior desejo deve ser esse, tem que ser esse. Viver para a glória de Deus, para louvor da sua glória. Essa é a vida que está proposta para nós, porque Cristo morreu por nós para isso. Se eu não quero viver para a glória de Deus, como eu costumo dizer, tem alguma coisa errada aí, hein? Porque Cristo morreu para que nós sejamos assim. Que Deus abençoe a sua palavra.